Isso é normal. Isso que você sente e que é uma dúvida, é uma situação nova, é uma responsabilidade, né? Você fala, puxa, eu estou na televisão, é o meu profissionalismo que está em jogo, né? E é uma responsabilidade. Então, é algo normal. E se acontecer aquilo? Mas a pessoa que tem a síndrome... Isso que eu ia te falar. Inclusive impede ela, falando, não vou. Ela não vai, exatamente. Aí é que é o problema, porque você pensa, mas você enfrenta e vai, né? E veio, graças a Deus, e não tem crise de tosse e nem de espirro. Eu, como apresentadora, já tive crise de espirro. Mas tive que sair de perto, o pessoal desliga o microfone e a gente dá um jeito, né? Principalmente se o programa for ao vivo. Mas essas situações, o tempo todo na nossa vida, nós vamos enfrentar situações novas. Imagina um adolescente que vai enfrentar vestibular, que vai enfrentar faculdade, que vai enfrentar tantas coisas, né? Esse é o medo do desconhecido, né? E é super natural também, porque se eu não sei o que vai acontecer, e eu não tenho que saber mesmo, né? Porque isso é o Senhor, e gera esse medo também. É verdade. Eu tive uma experiência muito gostosa, simples, mas muito linda com a minha filha. Já até compartilhei no Facebook um dia e foi lindo. Ela usa tampão, né? Ela usa óculos e usa tampão, o olho direito. Ela tem que estimular o olho esquerdo mais. E trocamos de escola, né? Esse ano elas foram estudar numa outra escola, uma escola muito grande, do Colégio Batista, uma escola muito grande. A escola que ela estudava era uma escola pequena, né? E todo mundo já conhecia, todo mundo já sabia que ela usava o tampão. Quando primeiro dia que ela ia à escola, ela falou para mim, mamãe, eu não quero ir de tampão. Todo mundo vai me perguntar e eu não vou responder. Eu não vou explicar para todo mundo. Então, eu fiquei imaginando na cabecinha dela, aquela escola enorme, que ela já tinha ido lá, visto um dia antes, que a escola era gigante e que os colegas não a conheciam. Então, ela ficou com aquele medo, né, de ser questionada, de ser rejeitada, de ser criticada por causa do tampão. De não ser aceita. De não ser aceita. Né? E eu falei, filha, tudo bem, hoje você não precisa ir com o tampão. Não tem problema. Eu expliquei para ela que as pessoas perguntam porque elas têm interesse em você. É claro que não é tão bem assim, mas a gente, né? Se você tivesse, por exemplo, com o braço engessado, todo mundo vai perguntar o que aconteceu com o seu braço, né? Sim. E aí, Deus é tão lindo que ela, voltando da escola, ela foi sem tampão nesse dia, mas teria os outros dias? Sim. Como é que ia fazer? Voltando da escola, a Mariana, que é a outra que não usa, falou assim, mamãe, você sabia que tem uma menina que usa tampão na sala da Larissa? Ela é mesmo, mamãe, é a Isabela, ela usa tampão igual o meu. No outro dia, eu falei, filha, tá vendo, tal, né? Se tornou mais fácil. No outro dia, ela mesma abriu o tampão, colocou e nunca mais teve problema. Então, quer dizer, durante toda a nossa vida, nós vamos enfrentar situações novas, situações meio atemorizantes. Nesse caso, situações de exposição, de exposição. Né, que gera esse medo mesmo. Isso, e talvez a nossa responsabilidade, né, Conceição, como pais, de lidar com essas situações de uma forma natural e conduzir a criança, nós estamos falando lá do começo, né, para que isso não se torne algo que ficar lá guardadinho, enrustido, e mais na frente vai se manifestar. Isso pode acontecer, algumas fobias, elas podem se manifestar quando aquela pessoa vai experimentar uma situação que talvez ela ficou anos sem experimentar. A fobia, inclusive, se essa primeira cena, por exemplo, do cachorro novamente que nós estamos falando, se ela não for trabalhada lá, né, ela, em algum momento ela vai aparecer. E pode aparecer numa situação onde a pessoa precisa enfrentar, não sei, vamos supor que ela conheceu um novo namorado e que ele é criador. Dele é o ele é criador. Veterinário. Ele é veterinário. Ela vai ter que enfrentar. É verdade. Né? Agora, é interessante esse exemplo que você deu da sua filha, porque nesse exemplo se encaixa o versículo. Aí sim encaixa o versículo, né? O amor seu do pai, orientando, explicando, acolhendo, aceitando o medo. Isso é amor. E aí lançou fora. Né? É verdade. Porque foi clareado, se tornou fácil para ela, né? Clareou. E ela teve condições de enfrentar. Esse é o versículo. É verdade. É quando o amor lança fora porque o amor, ele é benigno, né? Então, Com ele certeza. clareia as coisas. Verdade. Né? No finalzinho do programa, eu vou falar um pouquinho mais sobre medo em relação, né, à palavra de Deus, mas é interessante porque muitas vezes nós pais vão falar assim, não, você tem que ir sim, você tem que ir, importante, a médica mandou você usar o tampão, e você sabe, e dá aquele sermão todo e tudo.
Então, assim, a gente, né, nós como pais, a gente precisa ter essa sensibilidade. E Deus vai nos dando essa sabedoria, porque é difícil pra gente também, né? Exatamente. E outra coisa que você colocou, a empatia. Você se colocou no lugar dela, você percebeu? Você falou assim, como que seria, né? Exatamente. Isso é muito importante, porque quando você se coloca no lugar do outro, você fala assim, nossa, mas eu, às vezes, sei lá, com 40 anos teria dificuldade, não sei se é idade, não. 40 não, 40... que é isso? 40 não. Já só joguei, Márcia, não sei. E foi para mais? Não, quem dera. Mas olha só, ainda bem, né? Mas olha só, imagina uma criança de 7 ou 8 anos, ela precisa do adulto responsável, é como se nós fôssemos a legenda dessa criança, né? Nós vamos traduzindo para ela o que ela está sentindo. É verdade, né? E facilita bastante. Tem uma fobia que até a Thalita, que está me dirigindo hoje aqui no programa, lembrou, tem uma fobia que as mulheres têm de falar a idade, né? Eu não tenho, não. Não tem não, né? É o medo de envelhecer. Mas sabe como você faz isso? Você troca o C pelo S. Viu a diferença? O envelhecer. É verdade, envelhecer. Com S. Exatamente. Nossa, ajuda bastante. Exatamente. Velhos. Piorou. Quer dizer, envelhecer. Quer dizer, eu sou velha. Assume, pronto, acabou, não tem problema. Não, na verdade, é para entender que é um processo lindo também. É verdade, um faz parte. Lindo. Que bom envelhecer, né? Melhor do que ir Agora tem que cuidar, né? Porque o idoso de amanhã, nós somos os jovens de hoje. Então, é verdade. Tem que cuidar também. Conceição, a gente vai conferir alguns causos, né, de pessoas que têm algumas fobias bem, né, características estranhas, uma até muito incomum. Vamos ver. Muitas pessoas têm um medo descontrolado de coisas, bichos ou até de lugares. O nome disso é fobia. Márcia tem 2 fobias em seu currículo, aracnofobia, que é o medo de aranha, e escorpiofobia, que é o pavor de escorpião. Ela sofre só de pensar nesses bichinhos peçonhentos. Medo, pavor de escorpião e aranha, mas aquelas aranhas pernuda e peluda, aquelas pretas feias, tarântula, né? Isso é pavor que eu tenho. Tem foto, se eu ver. Eu olho assim e tiro o olho logo, sabe? Eu não consigo ficar ali. A única coisa que eu posso falar é pavor, horror mesmo que eu tenho, sabe? De ver. Eu fui abrir a cortina da sala e a aranha, uma preta, sabe? Ela fez assim, com as 2 garras, assim. Eu olhei assim, sabe? Eu tava varrendo a sala e eu fui fazer com a cortina para abrir, para varrer lá fora ao pêndulo. Aí eu peguei a vassoura, quase quebrei até o vidro. Bati nela assim, ela melecou a cortina toda. Aí dali eu peguei com a vassoura, fechei a cortina, tirei ela lá de cima com o pau, joguei ela no chão, nem olhei. Aí mandei para lavar com ela lá. Nem sei, quis nem saber. De tanto pavor que eu fiquei. Então toda vez que eu ia para abrir essa cortina, eu só abria com a vassoura. Nunca mais eu pus a mão na cortina para abrir. Sabe, a sensação de que a aranha tá lá de novo. No caso de Matheus, o medo de palhaço faz parte da vida dele desde a infância. Quando eu era mais jovem, eu assistia muito filme de terror. E assisti um filme do Stephen King, se não me engano. Chamava It. E era de um palhaço que devorava várias crianças. Fiquei com pavor, fiquei com medo, desesperado, não dormi. E desde então começou essa... Eu era bem novo, eu devia ter uns 7, 8 anos. E aí começou essa preocupação, esse pânico, essa angústia com palhaço. Eu não me aproximo, não olho nos olhos, não fico nem na mesma área. É pavor mesmo. É de tremer, de me esconder atrás das coisas, é complicado. Lisa morre de medo de lagartixa e já passou por situações constrangedoras por causa dessa fobia. Fizemos uma viagem de família, meus pais chegaram um dia, eu chegaria no dia seguinte no hotel. Eles viram um bicho desse no hotel, chamaram a gerência e falaram, olha, minha filha vai chegar amanhã, então eu vou tirar aqui. Tô arrepiando. Então vocês dão um jeitinho de jogar, de não fazer aparecer, porque se minha filha descobrir ou sonhar que aconteceu isso aqui, vai ser tumultuado e ela vai ficar num quarto sozinha. E era um hotel de qualidade, um hotel limpo, mas acontece, né? Praia, lugar quente também. Então aí só depois que eles me contaram isso e eu fico transtornada. Eu faço entrar no meu quarto, mexer nas cortinas, olhar embaixo dos
das cômodas, das camas. Eu não gosto de ver nenhuma reportagem sobre o assunto. Se alguém falar alguma coisa, só de conversar com você eu já tô arrepiando, eu já começo a suar. Eu sei todos os hábitos dela, eu sei o que ela gosta de comer, eu sei o horário que ela entra dentro de casa, eu sei o horário que ela se retira, eu sei as que mudam de cor, as que não mudam. Eu sei muito sobre o bicho porque eu tenho pavor dele. Meu pai sempre falava, você não precisa ter medo, ele tem medo de você. Esse bicho não gosta de ser humano, ele tá aqui só para comer os insetos. Mas nunca me convenceu. Gente, já pensou? Conceição, essa pessoa que tem medo de palhaço, já adulto, ela com certeza teve um trauma lá na infância. Com certeza. O que acontece, Márcia, é assim, a primeira cena é uma criança, geralmente entre 3 e 5 anos de idade acontecem essas primeiras cenas. E se essa pessoa se esse medo não for trabalhado, esse adulto de 30, 40, 50, ele guarda aquela sensação do menino de 5 anos de idade. Ele não consegue... É como a palavra diz, né? Quando eu era menino, pensava como menino, hoje eu sou homem. Só que ele não tem isso, né? Então, precisa ser feito todo um trabalho para que ele tenha o olhar adulto sobre a mesma cena. Ele precisa trabalhar com profissional, né? Sim, da área de psicologia. Sozinho ele não dá conta, né? Sabe o que eu acho também que a gente precisa aprender como pais? Por exemplo, esse menino de 3 a 5 anos, às vezes os pais ou quem estava perto na hora não sabe lidar com isso. E você sabe que às vezes a pessoa piora, né? Ela quer fazer o menino enxergar que o palhaço é bonzinho, é bonitinho, engraçadinho, e pega o menino e fala, pega nele, põe a mãozinha nele, olha que bonitinho que ele é. E o palhaço vem, faz palhaçada, força a barra, piora, né? E na verdade, não é, né, tão bonito assim. É verdade. A maquiagem do palhaço é muito carregada. Né? Então, para criança de 3 e 5 anos, não é bonito, não. É verdade. Né? E os animais peçonhentos é até natural, né? Ter medo de aranha, também medo de escorpião. Depende de como isso foi passado. O medo é uma coisa, a fobia é outra, lembrando, o medo, né? Eles têm fobia, é diferente. Isso, é diferente. O medo, a criança, por exemplo, o pai educando, instruindo, tem que ter medo de uma cobra? Tem sim, tem que ter, por questão de sobrevivência.